Dizem que a vingança é como um cigarro. No começo, o gosto amargo invade a boca. Só que no final, tudo que sobra é cinzas. Aki Hayakawa aprendeu isso tarde demais. Quem diria que nas mãos de demônios, tão pouco vale a vida. Tudo por uma vingança fácil. Mas pena que para alcançar tudo isso, ele teve que encarar o frio da solidão. Como um caçador de demônios, Aki Hayakawa caminha entre as cinzas do que um dia foi a sua esperança. Ele carrega o peso de uma promessa que ele nunca poderá quebrar. Jamais. Ele não se permite a ter mais do que um objetivo: eliminar o demônio pistola, o responsável por tirar dele tudo que um dia ele teve. É por isso que sua vida não tem brilho. Ele prefere não acreditar em algo que não seja o gosto amargo da vingança, trazer dor e sofrimento a quem o fez sofrer. Esse sim é o seu objetivo. Seu corpo segue em frente, mas seu espírito já ficou para trás, enterrado junto aos destroços do que um dia chamou de lar. Uma carcaça vazia, só esperando viver mais um dia para cumprir a promessa que um dia fez a si mesmo. Todos mortos, com um único tiro, sua família e amigos, todos dizimados sem qualquer chance de resistir, se ao menos um derradeiro suspiro. Ele carrega essa lembrança como uma sina, uma faísca de lamentações que nunca se apaga, e a cada passo que dá, o frio da solidão só se torna cada vez mais invernal. Ele não sente raiva, raiva é para aqueles que ainda possuem algo a perder. Ele só sente um ódio junto de um frio profundo, congelando qualquer resquício de humanidade que poderia restar ainda. Isso é tudo que ele é, um corpo movido pelo desejo de vingança, e para isso ele dá tudo de si. Sua força, sua juventude e até sua própria alma. Frente ao abismo, ele encontra um abrigo na escuridão. Aki fica fazendo contrato sem hesitar, porque o medo da morte é um luxo que ele não pode ter. O demônio raposa lhe cobra a carne, o demônio da maldição consome a sua vida a cada corte, e o demônio do futuro exige que ele olhe adiante e encare um futuro demais para suportar. Cada um deles arranca um pedaço, e ele aceita, pois acredita que isso aproxima ainda mais da sua vingança. Mas a verdade que ele se recusa a encarar é que, a cada vez que ele entrega um fragmento de si, ele se torna cada vez menos quem é. E sim, mais um reflexo distorcido de tudo aquilo que ele jurou destruir. Um homem sem futuro, ou eu diria, um homem acorrentado a um passado que já não pode mudar, um fantasma vagando por um destino já selado, sem perceber que a vida lhe dissipa pelos dedos como a fumaça de seu cigarro. Lixos. Trate demônios como lixos. Eles não são seus amigos e não querem teu bem. Pode-se dizer que caçar demônios tornou-se seu vício, que o demônio pistola conhecesse o demônio que ele criou quando foi embora. Ver tantos companheiros morrer nas desgraças dos demônios, isso sim era uma punição. Mas por que chorar? Ele prefere dar mais um trago. É melhor o cheiro da fumaça em suas roupas do que o sangue dos companheiros. Denji, mais um garoto sem qualquer tipo de convicção, apenas estando em um trabalho para morrer como ninguém. Tudo que esse garoto queria era tocar em uns melões. Denji era patético, um cachorro obediente da Makima, um moleque que trocaria sua vida por um toque de uma mulher qualquer. Desejos banais não o levariam a algum lugar. Se ele continuasse com isso, morto ele iria estar. Dar uma surra de realidade nele e avisar para sair desse trabalho, isso sim foi para o próprio bem dele. Até parece que Aki ficaria amigo de mais um imbecil como esse, que era praticamente um demônio cachorrinho da Makima. Mas ironicamente, mais demônios se juntavam em sua equipe. Nessa equipe, onde Aki era praticamente o líder, sempre mantinha sua forte convicção frente a Power Denji. Ele não falha e sempre dava as ordens corretas a se fazer. E como alguns aqui já sabem, nesse mundo os demônios surgem a partir dos medos da humanidade. Logo, decidiram que proibir armas e pistola ajudaria. E sim, isso funcionou, mas estava mais para melhor do que uma solução. Só que como sempre, a mídia é tão porca e gananciosa, divulgando morte e tragédias de forma sensacionalista, causando mais medo ainda na população. Logo, o que adiantaria todas as proibições que fazem? Para Aki, a violência sempre escorre dos dedos de gente idiota, sem qualquer convicção do que faziam. São como bons patriotas que apagam fogo do quintal, mas se é no vizinho, riem pelas costas. Quanto mais demônios ficam soltos correndo por essas ruas, apenas ficam normalizando mais ainda a matança, e acabando com a esperança dos que um dia queriam uma mudança, pois agora eles só se confortam com a angústia. Este será meu primeiro e último cigarro pelo resto de minha vida. Essas foram as palavras de Aki ao pegar aquele cigarro pela primeira vez da mão de Rimeno. Rimeno, outra caçadora de demônios que vários companheiros perdeu, desconfiava de mais um peso que ela teria que carregar, mas que ela tivesse em mente que Aki era diferente. Ele não irá morrer até alcançar o seu objetivo, então que se desse início a essa relação. Ela era diferente das outras pessoas que já passaram pela vida dele. Ela caminhava ao seu lado, entendendo a dor que ele carregava sem precisar de explicações, compartilhando com ele cigarros, histórias e uma cumplicidade que
que, para Aki, parecia até imerecida. Com certeza, uma coisa que Aki aprendeu com Himeno foi que os caçadores que devem ser temidos não são os fortes, e sim os que não têm medo da morte. É só sendo louco que você consegue sobreviver no mundo desses. Himeno via nele algo que ele mesmo não enxergava. Tentava mostrar que a vida poderia ser mais do que apenas vingança, que ele poderia se permitir viver, ou que talvez, só talvez, houvesse algo além da escuridão. Mas Aki nunca deu ouvidos a isso, nunca aceitou. Ele não conseguiria viver sabendo que não daria descanso a todos que um dia já amou. Himeno queria que ele encontrasse um caminho mais fácil, que deixasse de lado essa obsessão por vingança e aceitasse a chance de ter uma vida normal. Ela viu quanto Aki se consumia nessa luta, e tentou, de todas as formas, convencê-lo que sua vida não precisava terminar em tragédia. Ironicamente, foi Himeno quem partiu primeiro, deixando Aki ainda mais vazio do que antes, preso em um ciclo do qual ele nunca poderia escapar. Ele viu muitos companheiros morrerem, mas a morte dela, ali sim foi o fim. Ali, ele percebeu que a vingança não traria nada de volta, nem sua família, nem sua felicidade, nem Himeno. E mesmo assim, ele seguiu em frente, porque sem vingança, ele realmente não teria mais nada. Mesmo que nunca se sentisse perdido de certa forma, ele sabia que sempre terminaria sozinho. Talvez seja essa sua sina. Quem diria que um anjo revelaria outro lado dos demônios? Até a sua vida salvaria. Irônico que agora ele se arrepende de não ter valorizado seus amigos. Aki nunca se importou com a própria vida, mas pela primeira vez ele percebeu que se importava com a de alguém. Ele tinha medo de perder a sua família, todos aqueles com quem ele formou laços. Ele não queria que eles morressem, então por eles, até mesmo a sua vingança ele abandonaria. Só que o que Aki nunca percebeu é que para ele, nunca houve escapatória. Ele sempre foi um condenado, um homem destinado a ser engolido pela própria busca cega por justiça. E a sua ruína começou no instante que ele aceitou seu penúltimo contrato com o demônio do futuro, um futuro demais para suportar. Se Aki puder matar aquele que ele quer matar, então em seu olho direito ele residirá. Agora que Aki já sabe que terá a pior morte possível, só vive questionando se é mesmo só isso que ele pode alcançar. No fundo, isso tudo foi só por uma mera vingança. Depois de toda aquela sua conversa com o demônio anjo, Aki foi chamado por Makima. Para que agora ele não perdesse quem ama, ele aceita o último contrato proposto por ela. Ela não deu explicações, apenas ordenou, e sem que ele soubesse já estava em um controle impossível de se evitar. Naquele momento, Aki já não era mais um caçador, mas uma peça no jogo dela. Seu corpo se tornou um receptáculo, seus pensamentos foram silenciados, e o caçador virou a presa. Mas tudo isso foi tão bom, ele pôde se divertir tanto, mas por que é que o Denji chorava? Isso era tão estranho pra ele, porque Denji nunca foi de chorar por algo, e pouco a pouco, brincando de guerra de neve, tudo foi ficando cada vez mais frio e solitário. É por isso que é melhor eles pararem de brincar e irem embora. Naquele momento era melhor que o Denji não tivesse aberto a porta. Balas e balas, Aki é aquilo que ele sempre quis exterminar, o Aki-47. A ironia final é que ele não morreu lutando contra o Arma, morreu como aquilo que mais odiava, um destino cruel e inevitável para alguém que passou a vida trocando sua alma por poder. E no fim, o único conforto que ele teve foi no frio da solidão. Foi apenas só mais um trago no seu cigarro que sempre o acompanhou.